Uma das coisas que a gente mais ouve falar quando está entrando no mundo da programação é de front-end e back-end, e é uma grande discussão pro pessoal da web. Será que você faz front-end? Será que faz back-end? Mas hoje eu estou aqui para dizer que a gente, de baixo nível, a gente também tem front-end e back-end. E se o pessoal da web tem microserviços, bem, a gente tem microarquitetura. E hoje eu quero falar para vocês quais são as diferenças entre back-end e front-end numa CPU na nossa microarquitetura. E tudo isso tem a ver com como a sua CPU executa as instruções. Para quem não me conhece, eu sou o Wayne, dev de desempenho, e produzo conteúdo de baixo nível aqui para as minhas redes. Então já não esquece de se inscrever, largar o like aí e colar nas nossas outras redes, lá no Instagram, e entrar na nossa comunidade do Discord, que o pessoal lá é muito bom. Bem, mas antes da gente começar a entrar no assunto de front-end e back-end, eu tenho que esclarecer alguns conceitos aqui que eu sempre falo quando eu estou falando de processadores, que envolvem, por exemplo, microarquiteturas, ISA, a terminologia que a gente utiliza, uma breve introdução que sempre tem nos meus vídeos. Então, para começar, né, quando eu estou falando de uma CPU, eu vou ter dois conceitos muito importantes para eu entender essa CPU. Né? O primeiro é a ISA, que, digamos assim, a especificação dessa CPU, é como ela funciona. Se duas CPUs têm a mesma ISA, elas conseguem rodar os mesmos programas. É como se você tivesse os requisitos de um programa, só que para CPU. E o segundo, que é muito importante, que é a microarquitetura. O que é a microarquitetura? É a implementação da ISA, né? Então, vocês podem pensar a microarquitetura como a implementação e a ISA como a especificação do que você tem que fazer. E uma coisa também para deixar claro para todo mundo, quando a gente está falando de x86, ARM ou qualquer outra especificação de CPU, a gente está falando de ISA, tá? A gente está falando de ISA, não está falando de microarquitetura. E o front-end e o back-end, eles estão aqui na microarquitetura, que eu vou dar uma breve introdução já já. Então, tudo isso que eu vou falar se aplica para x86, para ARM, para RISC, para qualquer ISA, né, que você estiver pensando. Então, agora, deixa eu mostrar um exemplo básico aqui, um exemplo clássico de como que funciona, né, uma microarquitetura, uma implementação da execução das instruções, né? Então, você geralmente divide isso em estágios. Você tem, eu vou puxar as instruções, depois eu puxar as instruções, eu vou decodificar ela e puxar os dados que eu preciso. Aí depois eu vou executar, e daí eu tenho acesso à memória, e daí eu vou escrever na memória ou escrever nos registradores, enfim. Então eu pego essa minha execução e divido ela em alguns passos para facilitar o design, para facilitar o entendimento, enfim, para conseguir fazer pipeline, conseguir fazer muitas coisas. Eu faço essa divisão. Essa daqui é uma divisão muito simples, tá? E os processadores de hoje em dia não são assim. Mas ela é bem didática para mostrar porque a gente vai seguir uma linha semelhante. Mas agora vamos tentar quebrar um pouco melhor o que está acontecendo por baixo dos panos, porque esse diagrama aqui, ele é muito simples, ele é muito direto, e a CPU hoje em dia não é tanto assim. Vou tentar mostrar um pouco do que acontece e o que é responsabilidade do front-end e o que é o back-end, afinal de contas, né? Então, basicamente, a gente vai ter o front-end responsável por pelo sistema, né, de carregar instruções, decodificar elas e falar assim, ó, você vai executar essa sequência aqui. Essa é a responsabilidade do front-end. Já o back-end, ele é responsável pela execução de fato, por fazer as continhas pelo load store, por somar registradores, ele vai ser responsável por essa parte. Então, aqui a gente tem o front e aqui a gente tem o back-end, né? Mas você deve estar pensando, pô, mas carregar a instrução e decodificar, tipo, por que eu preciso de um sistema para isso? Será que é tão complexo? Bem, na verdade, é muito complexo. Hoje as otimizações de processadores são absurdas e os dois sistemas são bem complexos, tanto front-end quanto back-end. Eu já vou mostrar um exemplo real. Mas antes de entrar, é importante a gente entender o conceito de pipeline, que é paralelismo a nível de instrução. Quando um processador está executando, ele não está executando só uma instrução de uma vez, ele está executando várias ali ao mesmo tempo. Tá? Então tem, por exemplo, 10, 20, 30 instruções executando no mesmo clock. Para eu conseguir utilizar todos esses meus sistemas, né? Se eu estiver executando uma só de cada vez, então, por exemplo, enquanto está executando essa parte aqui de cálculo,
o FAT está desativado, acesso à memória está desativado. Isso não é bom, né? Eu quero conseguir utilizar todo o meu sistema na potência completa. Então, eu vou executar várias instruções ao mesmo tempo para conseguir encher o meu pipeline. Então, a nível de front-end, carregar instruções, você pode pensar, tá, é só eu pegar e carregar da memória. Sim. É só você carregar na memória. Mas e se você tiver um if-else, por exemplo? Um dos fatores mais importantes para desempenho de CPU é o branch prediction, que é você chutar qual código você vai executar, basicamente. Então, lembra que o seu processador está executando várias instruções ao mesmo tempo. E não necessariamente você pode ter um if-else se você não sabe se você vai cair na condição verdadeira ou na condição falsa. Você tem que chutar uma delas, né? Eu vou chutar o verdadeiro ou o falso, porque se eu ficar esperando, eu vou eu vou perder tempo. Eu vou perder recurso. Vale mais a pena eu chutar um, executar, e se estiver errado, tá bom, eu refaço. Vale mais a pena fazer isso do que ficar esperando. E isso é o branch prediction, que é uma responsabilidade do front-end. A gente tem também a decodificação de instrução, né? O que acontece? A CPU, ela não executa exatamente a instrução que você mandou para ela. O que eu quero dizer com isso? Ele vai pegar o seu x86, o seu ARM, e ele vai traduzir para um negócio que a gente chama de microcódigo. Que esse sim, de fato, vai ser executado. Então, uma instrução da ISA pode ser traduzida em vários microcódigos. E esse é um dos motivos, inclusive, porque dizem, né, que a ISA não importa tanto, porque tanto o RISC, CISC, x86, ARM, qualquer um vai ter essa tradução para microcódigo. Então, se eu tiver uma camada de abstração que eu consiga traduzir, em teoria, a partir do microcódigo, a ISA não importa. O que a gente daqui para frente, né? Outra coisa que a gente tem que é muito importante é renaming e reorder. Você tem essa sequência de instruções, sequência de registradores, você tem as dependências, né? Então, para eu executar essa instrução, eu dependo que outra termine, mas talvez eu consiga executar em paralelo elas, né? Isso pode ser muito possível. E além disso, vai que eu renomeio aqui alguns registradores, eu consigo a partir dessa renomeação, eu consigo executar elas em paralelo. E o front-end também é responsável por isso, por fazer rename e reorder de instruções de registradores. E se você, por exemplo, na ISA, você vai ter 4 registradores disponíveis, bem, na verdade, na CPU, ela trabalha com um banco de registradores. Então, você vai interagir com o seu R0, com o seu EAX, com o que for, mas lá por baixo dos panos, ele tem um banco de dezenas, centenas de registradores. Não sei a ordem, mas são muitos. Então, assim, na prática, é como se o front-end pegasse o seu programa e mexesse nele, né? Mexesse nas instruções, traduzisse o que precisa para microcódigo, chutasse para onde que você vai executar e para entregar para de fato a execução aqui do back-end. E agora você começa a entender por que é tão importante essa separação, porque um sistema desse, galera, é complicado, viu? É complicado. Pensa você fazer isso em software já deve ser difícil. Imagina você fazer isso em hardware. Já o back-end aqui, né, a gente entra na execução, de fato, né? Aí você deve pensar, pô, mas é só eu colocar na ALU e executar. É não tão rápido, não tão rápido. O que acontece? Por exemplo, eu vou ter instruções de float, eu vou ter instruções de inteiro, eu vou ter instruções de load store, que são associadas à memória. E não faz sentido eu ter uma ALU para todas elas, tipo assim, um negócio que consegue executar tudo. Então, só nisso eu já vou ter uma ramificação. Eu vou ter uma linha de execução de instruções de inteiros, outra linha de floats, outra linha de load store, provavelmente. Além disso, aqui dentro da execução, eu vou agendar instruções para serem executadas. E algumas vão ficar prontas mais rápido do que as outras. Umas vão demorar mais, outras vão demorar menos. E eu preciso de um scheduler para isso. Mesmo não, né? Mas um conceito semelhante ao que a gente tem no sistema operacional, dele organizar as tarefas para serem executadas. Eu vou ter isso também no back-end. O back-end é responsável por fazer schedule de instrução. Além disso, algumas outras complicações, né? Eu vou ter que carregar dado, né?
onde que eu carrego esse dado? Eu vou carregar da cache? Será que a cache ficou inválida em algum momento? Eu estou executando a instrução deu pau, mudou o valor do registrador. Tá, vou ter que dar um flush na pipeline. Ou vou ter que, tá, só reexecuta essa daqui, e, enfim. Toda essa lógica daí tá aqui na execução. E é outro sistema que também, se em software já é difícil de fazer, imagina você fazer isso em hardware novamente. E para exemplificar aqui para vocês, eu peguei um estudo, uma análise, né, que o Chips and Cheese fez, que é um canal, um dos melhores blogs de microarquitetura, de arquitetura e organização de computadores, né, existentes. O pessoal é foda. E aqui a gente tem essa arquitetura do Redwood Cove, né? Primeiro mostrando os blocos aqui, você vê que você tem front-end, a Execution Engine, que é como se fosse o nosso back-end, né? Um sistema de load store e um subsistema de memória aqui também que envolve caches. E aqui no front-end, por exemplo, a gente vai ter o Branch Predictor, que vai chutar. E dentro dele a gente já tem caches, né? Isso eu não cheguei a comentar também, mas todos esses sistemas vão ter caches. Você vai ter uma cache de microcódigo. Tem o cache aqui de instruções que vai puxar a fila de instruções. Você tem decodificação paralela das instruções. 6 decoders aqui para mexer por microcódigo. Você tem um cache de microcódigo aqui, micro-op. Além aqui, ó, o rename dispatch, que vai renomear os registradores e vai disparar essas instruções para executar, além de uma Register Alias Table, enfim, outra tabela, uma espécie de cache de tradução, sei lá. Aí aqui na Execution Engine, o que a gente tem, né? A gente tem um buffer de reordenamento. Talvez seja reordenamento das instruções, não sei. Recursos aqui para execução, o banco de registradores de inteiros, banco de registradores de ponto flutuante. Isso daqui eu não sei. Você tem os schedulers de matemática, os schedulers do load store, o scheduler do store, o número de entradas que tem cada um. Enfim, aqui as unidades, né? Por exemplo, tem a luz simples, que eu imagino que seja soma, subtração e comparação. Tem uma luz só de multiplicação, só de divisão, uma só de branch aqui. A de float. Você tem o sistema de load store. Então, galera, quando a gente está falando de front-end e back-end em baixo nível, a gente está falando disso. A gente está falando da execução, né? Da instrução na CPU. E o front-end, ele é responsável por quê? Ele é responsável por puxar as instruções, decodificar as instruções, renomear registradores e fazer dispatch, né, para o back-end executar. E o back-end ele é basicamente responsável por executar as instruções. E você deve pensar, tá, e se eu executar uma instrução errada, um valor errado, que não deveria ter sido executado? Por exemplo, eu chutei que ia cair no if, mas caiu no else. O que você faz? Bem, você precisa que tanto front-end quanto back-end tenham suporte para isso, né? E é uma das maiores penalidades que você tem se tratando de desempenho, é quando você tem um misprediction, quando você executa o código errado. Você sempre vai tentar recuperar o menos possível, então se for uma instrução só, é uma soma que não deveria acontecer, tá, deixa eu tentar mudar só isso. Agora não. Foram várias instruções, tentei mexer na memória, né? Aí é mais pesado, aí você tem um pipeline flush que a gente chama, você reexecuta tudo do zero e é um dos maiores responsáveis por perda de desempenho em CPU. O link dessa análise e desse gráfico vai estar na descrição, tá? E aqui foi uma breve introdução do que é front-end e back-end. Eu estou muito longe de ser um especialista, estou muito longe de trabalhar com isso, eu só sei que existe, né? E sou curioso, gosto de pesquisar, mas com certeza tem gente mais qualificada para falar isso do que eu. Só que agora você sabe, se você quiser vir para o baixo nível, fique sabendo que também tem front-end, também tem back-end. E a gente não tem tanta framework, assim, não é em React, não é em Django. Mas a gente também faz parte desse mundo. Então, valeu, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Se inscrevam, deixem o like e tchau, obrigado!